Fluminense. Fluminense. Tropa do Fluminense. História. Então, vou passar a bola aí para o Bolt. Bolt, se você quiser começar falando um pouquinho, sei lá, da fundação do Fluminense, enfim, esse início. E aí a gente vai trocando bola e aí os outros camaradas vão contribuindo também. A gente vai tentando fazer de forma cronológica. Manda bala. Beleza. Bom, então, a fundação do Fluminense, a história que passa, obviamente, pelo Oscar Cox, né? Que tem uma trajetória bem parecida com o que o Charles Miller teve em São Paulo, foi mais ou menos o que o Oscar Cox fez no Rio, né? Charles Miller é considerado, assim, de uma maneira geral, como o pai do futebol no Brasil, e ele estudou na Europa e voltou com a paixão pelo futebol e tal, e fez de tudo para implantar lá em São Paulo. E o Oscar Cox fez exatamente a mesma coisa aqui no Rio, poucos anos depois. Ele estudou em Lausanne, na Suíça, na década de 1890, e lá ele praticava o futebol no colégio, se apaixonou pelo esporte, e quando ele voltou, assim, um pouco antes da virada do século, ele trouxe na bagagem uma bola, um livro de regras e uma paixão, né? E nos anos seguintes ele foi tentando levar essa ideia adiante com muita dificuldade, né? Você imagina você voltar com a ideia de um esporte que ninguém ou quase ninguém conhece e implantar ele na cidade. Então foram alguns anos de tentativas, principalmente nos clubes ingleses, né? O Oscar Cox era brasileiro, mas de descendência inglesa. E os clubes ingleses aqui na época, o Paysandu, aqui no Rio, que era quase vizinho onde é hoje o Fluminense, é o mesmo Paysandu que hoje está lá no Leblon, mas ele ficava aqui nas Laranjeiras, e o Rio Cricket em Niterói. E esse grupo de ingleses com os quais o Oscar Cox tinha contato, acredita que ele era sócio dos dois clubes até. Eles tentavam fazer jogos, teve desafios, amistosos, várias coisas, assim, mas muito ainda, coisa muito engatinhando ainda, muito rudimentar, faltava gente, que ele era tipo pelada de fim de semana, praticamente, né? Mas o Oscar Cox não esmoreceu, passou talvez uns 3 anos, né, nessas indas e vindas, até que em 1901 eles conseguiram realizar o que foi considerado o primeiro jogo de futebol do Rio de Janeiro, que foi um jogo entre brasileiros e ingleses, e no time dos brasileiros era praticamente o pessoal que viria a fundar o Fluminense no ano seguinte. Era Horácio Costa Santos, Félix Frias, Vitor Etchegaray. Para o pessoal que é mais ligado assim, em história e escalação do time, já pegou para olhar os primeiros times campeões do Fluminense, é essa galera aí, né? Então, eles tiveram esse primeiro jogo. Tenho umas colinhas aqui, porque eu também não sou maluco a ponto de citar dados assim de cabeça sem parar, né? Mas foi exatamente no dia 22 de setembro de 1901, esse jogo terminou 1-1. E, a partir daí, a coisa foi só evoluindo, né? Eles, ainda em 1901, fizeram uma excursão a São Paulo, esse grupo, fizeram alguns jogos em São Paulo e também foram bem sucedidos lá. O futebol em São Paulo estava um pouco mais adiantado, e esse grupo de apaixonados foi lá e conseguiu 2 empates também, voltou com moral. Então, assim, a ideia foi crescendo, até que, já ia até esquecendo um ponto, ainda em 1901, há uma primeira tentativa de se fundar um clube, que na época se chamaria Rio Futebol Clube, não seria Fluminense, mas, sinceramente, não sei por quais detalhes, acabou que não saiu, mas chegou-se a ter essa primeira tentativa. E já em 1900, houveram outros jogos entre esse pessoal dos clubes ingleses e esse grupo que viria a fundar o Fluminense, até que em julho de 1902,
Esse grupo volta a São Paulo pela segunda vez para excursionar, faz alguns jogos lá, dessa vez, se não me engano, até perde, mas ali já estava assim, no limite, né? O pessoal diz a lenda que no trem, voltando para o Rio de Janeiro, isso já foi em julho, né? O Fluminense foi fundado no dia 21 de julho, e que no trem ele já, olha, gente, chegou a hora, não tem mais enrolação, vamos marcar essa reunião e tal. E assim foi feito. No dia 21 de julho, eles se reuniram na casa do Horácio Costa Santos, que era um desses precursores aí. E até um ponto também que eu acho importante frisar, que assim, eu tenho visto nos últimos anos uma tentativa de reescrever a história, colocando o Fluminense como um clube fundado por rubro-negros, uma coisa assim, uma coisa bem louca. Tem essa versão mesmo, existe, essa loucura. Porque primeiro que era comum na época as pessoas que eram desportistas e tal serem sócios de diferentes clubes. Então, entre os fundadores do Fluminense, tem gente que era sócia do Flamengo já. Só que tem um pequeno detalhe que não bate aí, é o seguinte, que a fundação do Fluminense foi toda uma iniciativa que partiu do Oscar Cox. E o Oscar Cox nunca teve nenhuma relação com o Flamengo. Quem arregimentou as pessoas, quem uniu o grupo, quem trouxe essa paixão foi o Oscar Cox. Então, assim, não tem como inventar, né? O pioneirismo do Fluminense, é do Oscar Cox. Enfim, e no dia 21 de julho de 1902 houve essa famosa reunião na casa do Horácio Costa Santos, que ficava na rua Marquês de Abrantes, número 51. E um fato curioso, até que eu relembrei no Twitter esses dias, que até poucos anos atrás ninguém sabia onde era exatamente, porque a numeração da rua mudou. Então, uma informação tão importante como aonde exatamente o Fluminense foi fundado era desconhecida. Tinha sumido das enciclopédias, né? E eu consegui um documento na Secretaria Municipal de Urbanismo, um histórico da numeração da rua, e mostrando que a casa do Horácio Costa Santos, no número 51, virou 197. Então, o local exato dessa reunião foi onde hoje é o número 197 da Marquês de Abrantes. Pô, maneiro, hein? Bem Passar lá com o Edinho, vou tirar uma foto. Exato. Não é um lugar vamos levar o trapo. Não tem nenhum glamour nem nada, não. Hoje em dia tem lojas comerciais no lugar. Mas, enfim, se um dia o clube quiser botar uma placa lá, fazer algum tipo de marco histórico, é lá. E aí começou, né? Começou e eu tinha falado do nome, né? Que seria Rio Futebol Clube, e essa ainda era a ideia. Só que já em 1902, esse nome, entre esse período da tentativa de 1901 e a efetiva fundação em 1902, um outro clube foi fundado com esse nome. Roubaram a nossa ideia. Então, o pessoal acabou optando por Fluminense Futebol Clube. E, realmente, o primeiro jogo da história do Fluminense foi contra o Rio Futebol Clube. E o Fluminense ganhou de 8-0 e o Rio sumiu do mapa e o Fluminense ficou. Então, a história da fundação é mais ou menos essa aí. Fluminense, Tropa do Fluminense.